A doçura da lua se foi e a força do sol se impôs. Hora de construirmos os nossos sonhos. Bom dia. Hoje, dia 29 de julho de 2020, quarta-feira, estou aqui para mais uma aula. Então vamos lá. De acordo com o nosso planejamento, hoje nós vamos ter algumas noções espaciais e até a nossa lenda folclórica, né, é relacionada ao mesmo tema. Hoje vocês vão ver a lenda do Sol e da Lua. Eu já deixei um vídeo com a historinha lá no grupo de estudo para vocês, tá? Assistam porque é bem interessante. Depois, o assunto de língua portuguesa e ciências também será em cima das noções espaciais. Então vamos lá. Peguem o livro Ler e Escrever na página 72, que nós vamos ler o texto que tem aí. Esse texto, ele é tirado, né, do jornal da Ciência Redação, aqui tem a fonte de onde ele foi tirado, jornal O Curiosinho, o jornal para crianças. Então vamos ler. Novidades espaciais no mundo da Lua. Você já deve ter ouvido a expressão "esse aí vive no mundo da Lua". Mas não é bem disso de que vamos falar. Uma sonda espacial não tripulada foi explorar o lado oculto da Lua. O que é uma sonda espacial não tripulada? Não tripulada é porque não tinha passageiros dentro dessa sonda espacial. Por isso que é não tripulada, porque não tinha ninguém, tá? Essa sonda, ela foi explorar o outro lado da Lua. O que seria esse outro lado? O lado oculto, aquele lado que a gente não vê, tá? A Chang'e 4 saiu do planeta Terra em 8 de dezembro de 2018 e pousou em solo lunar em 3 de janeiro de 2019. A missão espacial entrou em solo lunar à 00h26 do horário brasileiro. E você sabe o que é a parte oculta da Lua? A parte oculta da Lua, como a própria expressão retrata, é a parte que não podemos visualizar de nosso planeta Terra, pois este é o lado que nunca está de frente para nós. Então vamos entender, ó. Imaginem aqui o planeta Terra. Nós estamos no planeta Terra. Do planeta Terra, a gente consegue enxergar a Lua. Estou representando aqui com uma tampinha, tá? A Lua. Então, nós somos capazes aqui do planeta Terra de enxergar a Lua. Só que existe um lado da Lua, o outro lado, que é o lado oculto, que aqui da Terra a gente não é capaz de ver. Então, é justamente esse outro lado que nós não conseguimos ver, que essa sonda espacial foi mandada em missão para poder ver o que tinha do outro lado. Deu para entender? Então vamos continuar. E o que foi fazer a sonda espacial em solo lunar? Realizar missões muito importantes. Estudar uma cratera gigante e se o solo e as plantas sobreviveriam neste local sem gravidade. É a primeira vez que uma missão espacial não tripulada chega ao lado sul da Lua. E você? Que tal ir para o mundo da Lua? Então, esse texto, ele dá uma noçãozinha, né, sobre a sonda espacial e sobre a Lua, e que a Lua tem uma outra face. Então, já que nós começamos a falar da Lua, então nós vamos ver um pouquinho mais, né, o que tem no nosso planeta, né, o que tem neste universo que a gente não conhece, porque o que dá para a gente ver, né, que tem Sol, que tem Lua, que tem estrelas. Então vamos conhecer um pouquinho mais, né, do funcionamento de cada parte do nosso planeta. Então vamos lá. Essa daqui, ó, é a lenda que eu coloquei para vocês lá no grupo de estudos. Aqui eu só coloquei a historinha, tá? Para vocês, se caso vocês quiserem ler novamente, tudo bem? Mas a historinha já tá lá no outro vídeo. Vamos aqui então em ciências entender um pouquinho, né? A Terra e o universo. Então,
essa é a Terra onde vivemos. Então, este daqui, né, é o formato do planeta Terra. E é neste planeta que nós vivemos. Claro, não é aqui. Isso daqui, essa imagem é o que? Uma representação do nosso planeta, para que a gente possa compreender um pouco melhor. Estando na Terra, a gente consegue ver o Sol e a Lua, não é verdade? A gente consegue ver a Lua durante a noite, o Sol durante o dia. Em alguns momentos do dia, às vezes, quando o Sol está se pondo e a noite está chegando, às vezes a gente ainda consegue ver o Sol e a Lua ao mesmo tempo. Então, do planeta Terra, eu consigo enxergar ao mesmo tempo o Sol e também consigo enxergar a Lua. Nós não conseguimos enxergar? Por quê? Do nosso planeta permite ver. O Sol, a Terra e a Lua são chamados de astros. Os astros, eles giram no espaço. E o Sol, ele é bem maior que a Terra. E a Terra é maior que a Lua. Então, o Sol é maior que a Terra e a Terra é maior do que a Lua. Deu para entender? O Sol maior que a Terra e a Terra é maior do que a Lua. Olhem lá, o Sol, o planeta Terra, e aqui nós temos a Lua. O Sol e a Terra. O Sol, ele é uma estrela. Estrelas são astros que têm luz própria. Então, o Sol, ele tem luz própria, tanto que ele é uma fonte de luz e calor para nós, seres humanos, para as plantas, né, que são os vegetais, e também para os animais. E é graças ao Sol que nós conseguimos o quê? Sobreviver no nosso planeta. Então, por quê? É o Sol que nos fornece a luz, o calor e a energia que a gente precisa para sobreviver. A Terra, ela é um planeta. Não existe só a Terra de planeta, existem vários outros planetas, né, no nosso sistema solar. Mas nós estamos aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Tá? A Terra gira em torno do Sol. Então, os planetas, eles são astros, mas eles não têm luz própria. Nós vimos que as estrelas são astros que têm luz. Os planetas são astros, mas que não têm luz própria. E a Terra, ela vai girar em torno do Sol. Olhem lá. O Sol, ele está aqui e a Terra vai fazer um movimento que ela vai girar em torno do Sol. O Sol ilumina a Terra e os outros planetas que giram em volta dele. Então, conforme esse lado da Terra está passando, né, próximo ao Sol, ele vai iluminando. Então, o lado em que passa próximo ao Sol é o lado iluminado, tá? E do outro lado vai ficar escuro. O Sol ilumina a Terra e os outros planetas que giram em volta dele. Então, vamos ver aqui. Eu coloquei uma imagem. Então, aqui nós temos o Sol e todos os outros planetas. Esse sistema aqui do Sol com os planetas é chamado de sistema solar. Então, vamos entender. No centro fica o Sol e depois os planetas, eles ficam girando em torno de uma órbita, tá? Mas é uma órbita imaginária. Essas linhas aqui, elas não existem. É imaginária. É só para mostrar o percurso que os planetas fazem em torno do Sol, tá? Então, nós temos aqui os planetas Mercúrio, Vênus, Terra. Aqui nós estamos, ó, na terceira posição, perto do Sol. Depois, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.
conjunto do Sol e dos planetas chama sistema solar. Então, eu peguei aqui o sistema solar num outro ângulo para vocês verem melhor. Então, olha lá como que eles giram, ó. Então, o Sol está no centro e os planetas ficam girando, né, em torno do Sol. O Sol nos dá luz e calor. Sem a luz e o calor do Sol, não seria possível a vida dos homens, das plantas e dos animais na Terra. Foi aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? A Lua, ela apresenta 4 fases: a fase nova, crescente, cheia e minguante. Cada uma delas dura de 7 a 8 dias, né? Em torno de uma semana. Não sendo uma estrela, a Lua não emite luz própria. Aquela luz que a gente vê, né, é porque ela é iluminada pelo Sol. Ela reflete aquela luz que vem do Sol. Não que ela tem luz própria. Pode ver que o Sol brilha com muita intensidade. Já a Lua, não. Aquele pouquinho de luz que a gente vê, né, é porque é o reflexo, né, do Sol. É o Sol que também ilumina a Lua, assim como o Sol ilumina o planeta Terra. Entretanto, a vemos iluminada, pois ela reflete a luz proveniente do Sol. Então, olhem lá, o Sol, né, batendo aqui, tanto iluminando o nosso planeta Terra, como também iluminando a Lua. Aqui, ó, é todo o percurso que a Lua faz, ó, em torno do nosso planeta Terra, tá? E de acordo com a posição que a Lua estiver e de acordo com a luminosidade que ela está recebendo do Sol, nós vamos enxergar, às vezes, ou a Lua inteira, né? Ou parte dela. Inteira não, porque nós acabamos de ver naquele texto que tem aquele lado oculto, que é o outro lado, que a gente não vai conseguir ver. Mas da parte que a gente consegue ver, nem sempre a gente consegue ver ela inteirinha. Por quê? A Lua, ela depende da luminosidade do Sol. Então, quando o Sol está refletindo inteiro, né, na Lua, você consegue ver a Lua cheia. Na medida que essa luminosidade ela vai se distanciando, a Lua vai mudando de fases. E tem uma fase que a gente quase não vê, né? Porque é aquela fase que o Sol encobre. E é a fase da Lua nova, tá? As fases da Lua referem-se à mudança aparente da porção visível, iluminada do satélite, devido à sua variação da posição em relação à Terra e o Sol. Foi aquilo que eu disse para vocês. Então, de acordo com a posição que a Lua tiver, ela vai estar numa fase diferente, né? Ou crescente, ou minguante, ou nova, ou cheia. E ela vai aparecer com um tipo de iluminação diferente. E é essa iluminação que a gente vai conseguir ver. Então, às vezes a gente vê ela cheinha, às vezes só uma partezinha e assim por diante. É por conta dessa luminosidade do Sol que é refletida, não só na Terra, quanto também na Lua, tá bom? Movimentos do planeta em que vivemos. Então, nosso planeta, ele faz 2 movimentos diferentes. Um é chamado de movimento de rotação e o outro é chamado de movimento de translação. Então, vamos ver. Aqui nós temos a Terra, né? A Terra, ela faz um movimento de rotação. O que é o movimento de rotação? É aquele movimento que a Terra, ela gira em torno do seu próprio eixo. Esse eixo aqui é um eixo também imaginário, tá? É que como ela gira nesse sentido assim, ó, então dá a impressão que ela está girando em torno de um eixo, mas também é imaginário. Esse eixo não existe, de fato, tá? Então, esse movimento que a Terra faz, girando em torno do seu próprio eixo, é chamado de movimento de rotação. Esse movimento de rotação, ele dura 24 horas, ou seja, um dia, tá? Parte do dia, 12 horas, equivale ao dia e 12 horas equivale à noite. O que eu chamo de dia e o que eu chamo de noite?
Dia é quando nós temos o quê? A parte iluminada da Terra pelo Sol. Então, eu vou pegar aqui, ó, uma luz para mostrar para vocês. Olhem aqui. Observem que esse lado aqui está bem clarinho, não está? Então, esse lado é dia na Terra. Por quê? Imaginem que essa luz que eu coloquei refletindo para vocês é o Sol. Então, quando o Sol reflete no nosso planeta, então nós temos o dia. Mas nós não vimos que a Terra ela gira? Então, na medida que a Terra vai girando, os países que vão ficando aqui, ó, do lado do Sol, vai sendo dia. E do outro lado, vai sendo o quê? Noite. Por quê? Porque não está recebendo a luminosidade. Então, é por isso que nós temos dia e noite. Porque conforme a Terra gira, né? Então, a parte iluminada é dia e a parte escura vai ser a noite. Deu para entender? Então, vamos continuar. Então, nós vimos que a Terra, ela gira em torno de si mesma, um eixo imaginário, e ela produz o dia e a noite. Por quê? A parte que ela recebe a iluminação, é dia, e a outra parte será noite, tá bom? E esse processo, né, dela girar em torno do seu próprio eixo, dura em torno de 24 horas, ou seja, um dia. Agora nós vamos ver o movimento de translação. O movimento de translação é o giro, né, que a Terra ela dá em torno do Sol. Então, ela está girando em torno de si mesma e mesmo fazendo esse movimento, né, de dia e noite, dia e noite, dia e noite. Nós não sabemos que o ano demora 365 dias? Então, a Terra, ela vai fazer 365 dias, né, formado de dia e noite, ou seja, ela vai dar 365 voltas completas. E a cada 4 anos, que é o ano bissexto, ela vai fazer 366 dias, tá bom? Então, a Terra, além dela dar essa volta, ela dá então a volta em volta do Sol. Lembra que nós falamos, né? Junto com os outros planetas que formam o sistema solar. Só que a Terra, para ela dar essa volta completa em volta do Sol, não é uma volta rapidinha, como ela dá aquela volta em torno de si mesma num dia. Para ela dar essa volta completa, ela demora 365 dias, ou seja, um ano. E durante esse período, né, que ela está viajando, né, em volta do Sol, que ela está circulando em volta do Sol, a cada ponto que a Terra estiver, ela vai dar origem a uma estação do ano, a estação do frio, do calor, das frutas e também das flores. O movimento de translação, ele dá origem então às estações do ano, ele está associado à existência dessas estações do ano. Dependendo de onde o planeta estiver, né, e da época do ano, se é junho, se é setembro, se é dezembro, então, mais ou menos, de acordo com a época do ano e a posição que o planeta estiver em relação ao Sol, então nós vamos ter uma estação diferente. Então, nós vamos ter a primavera, verão, outono e inverno. Então, aqui nós temos uma representação mais ou menos, né, para a gente ver a posição da Terra em relação ao Sol e as estações do ano. Então, nas estações do ano, nós temos 4, o inverno é a estação do frio, a primavera é a estação das flores, verão a estação do calor e outono a estação dos frutos. E essa foi a nossa aulinha de ciências. O que vocês vão fazer no caderno? No caderno hoje, vocês vão só fazer o cabeçalho, vão fazer um desenho, né, da historinha que vocês ouviram, a lenda, né, do Sol e a Lua. E agora, nós vamos ver um banco de palavras com todas essas palavrinhas novas que vocês aprenderam hoje, tá? Em ciências. Então, vamos ler?
Vocês vão ler e copiar no caderninho. Terra, universo, luz, sol, lua, astros, planetas, espaço, satélite, estrelas, vida, movimentos, rotação, dia, noite, translação, primavera, verão, outono, inverno. E depois que vocês copiarem e lerem as palavrinhas, vocês vão formar duas frases. Uma frase com lua e uma frase com sol. Para os que quiserem, né? À noite, hoje, vocês poderão estar observando o nosso céu, tá? E para quem fizer a observação do céu, pode pegar ali no livro de português, aqui, ó, tem um espaço, ó, vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Quem fizer a observação do céu, pode fazer um desenho com aquilo que está vendo no céu à noite. Se tem estrela, se está nublado, se tem a lua, qual o formato da lua que vocês estão enxergando, tá? Essa atividade aqui é opcional, tá? Para aqueles que verificarem o céu à noite e quiser fazer um desenho para completar aqui o livro, pode, tá bom? Vou deixar para vocês a correção da atividade de ontem lá no grupo de estudo, tá bom? Um grande beijo e até amanhã. Fiquem com Deus.